Você seria capaz de suportar o sofrimento de Jó? Jó foi um homem que enfrentou as maiores adversidades da vida. Perdeu tudo o que amava, sua família, suas posses, sua saúde. Mesmo assim, permaneceu fiel a Deus. Neste vídeo, vamos mergulhar na profunda história de Jó. Uma jornada de dor, fé e redenção. O que podemos aprender com suas provações e o que Deus tem a nos ensinar através de seus desafios. Prepare-se para uma reflexão poderosa sobre o sofrimento, a fé inabalável e o propósito divino em meio às tempestades da vida. Imagine que você tem uma vida tranquila, abençoada, com tudo o que você sempre quis: família, amigos, saúde e prosperidade. A sensação de que as coisas estão no lugar. Esse era Jó. Ele era fiel a Deus, fazia tudo certo aos olhos de Deus, e parecia que nada poderia abalar essa harmonia. Mas em questão de dias, tudo que ele mais amava foi tirado. Jó perde sua família, suas riquezas e até sua saúde. Essa mudança tão radical na vida de Jó faz a gente parar e pensar: como alguém tão íntegro pode passar por uma dor tão profunda? Isso nos faz lembrar dos momentos em que tudo parece desmoronar ao nosso redor, quando fazemos de tudo para seguir o caminho certo, mas as provações ainda vêm. A história de Jó nos convida a mergulhar mais fundo nas nossas próprias experiências e a tentar entender que, mesmo em meio às piores tempestades, pode haver algo muito maior que ainda não conseguimos enxergar. Você já se sentiu sozinho em meio ao sofrimento? Já passou por momentos em que tudo desmorona e, por mais que você clame a Deus, o que você encontra é um silêncio profundo? Foi exatamente assim que Jó se sentiu. Ele não apenas perdeu tudo, mas no meio de sua dor, Deus permaneceu em silêncio. Imagine a agonia de não entender o porquê de tanto sofrimento e, além disso, não ouvir nenhuma resposta. Esse silêncio de Deus foi como uma ferida a mais para Jó, que já estava esmagado pela dor de suas perdas. É como se ele estivesse gritando por ajuda em um deserto, mas só recebesse o eco de sua própria voz. E talvez você já tenha se sentido assim, perdido e sem respostas quando mais precisava delas. Esse silêncio de Deus nos leva a uma pergunta difícil. O que fazer quando parece que Deus está distante? Quando as respostas que tanto procuramos não chegam? Jó fez o que muitos de nós faríamos. Ele clamou, questionou, buscou entender. Ele não desistiu, mas o silêncio o forçou a enfrentar uma realidade incômoda. A fé verdadeira nem sempre se baseia em respostas imediatas, mas em continuar acreditando mesmo quando tudo parece desmoronar. E essa é uma lição poderosa. Nos momentos em que Deus parece longe, somos desafiados a confiar que Ele está presente, mesmo que não o vejamos ou ouçamos. O silêncio de Deus não é uma ausência, mas uma oportunidade para que a nossa fé cresça e nos aproxime ainda mais dele, mesmo em meio ao vazio. Imagine estar no pior momento da sua vida e, ao invés de receber apoio, você escuta acusações veladas dos seus próprios amigos. Foi isso que aconteceu com Jó. Seus 3 amigos chegaram com a intenção de consolar, mas o que ele ouviu foram palavras duras, sugerindo que ele, de alguma forma, era culpado por todo o sofrimento que estava enfrentando. Eles diziam que Jó devia ter pecado para merecer aquilo. Isso nos faz pensar em quantas vezes, em meio à nossa dor, as pessoas ao nosso redor, mesmo bem intencionadas, acabam dizendo coisas que, em vez de aliviar, só aumentam o peso que já carregamos. O sofrimento muitas vezes é mal compreendido e as palavras mal colocadas podem se tornar mais um fardo, quando tudo o que precisamos é de um ombro amigo que nos escute sem julgamentos. Pense naquele momento em que a dor e a confusão parecem dominar tudo ao seu redor, e você não consegue entender o porquê das coisas estarem acontecendo. Jó, em meio ao seu sofrimento, faz o que muitos de nós, em algum momento, já tivemos vontade de fazer:
Ele questiona a justiça de Deus. Em vez de ficar em silêncio diante da dor, ele se levanta e clama por respostas, tentando entender por que os ímpios prosperam enquanto os justos enfrentam adversidades. Isso nos faz refletir. É errado questionar Deus em tempos de aflição. A trajetória de Jó mostra que questionar não significa falta de fé. Na verdade, é preciso muita coragem para encarar as perguntas difíceis e expressar nossa dor e perplexidade. Jó nos ensina que, mesmo buscando respostas, ainda podemos manter nossa fé, mesmo quando tudo ao nosso redor parece não fazer sentido. Quando Deus finalmente rompe o silêncio e fala a Jó, a resposta não é o que ele esperava. Em vez de fornecer explicações detalhadas ou justificar o sofrimento, Deus apresenta uma série de perguntas que desafiam Jó a reconhecer a imensidão de sua sabedoria e poder. Deus fala a partir de um redemoinho, usando imagens da criação, o vasto universo, os animais, os mares, para mostrar o quanto o ser humano é limitado em comparação à grandiosidade de suas obras. Não se trata de ignorar a dor de Jó, mas de convidá-lo a refletir sobre sua pequena perspectiva diante do mistério e da complexidade do plano divino. Esse momento nos faz pensar: será que somos capazes de compreender completamente os caminhos de Deus? Talvez, em vez de buscar respostas exatas, somos chamados a confiar no propósito maior, mesmo quando tudo parece confuso e sem sentido. Quando Deus começa a falar com Jó, ele não oferece respostas fáceis, mas revela algo muito mais profundo: a vastidão e a beleza incompreensível da criação. Deus descreve o universo com detalhes que nos fazem sentir pequenos. Nesse momento, Jó percebe o quão limitado é seu entendimento em relação à complexidade do mundo ao seu redor. Deus, em sua infinita sabedoria, governa tudo com perfeição. E Jó, antes tão focado no seu próprio sofrimento, começa a ver que seu lugar no universo é minúsculo, mas não insignificante. Essa revelação transforma a maneira como Jó enxerga a sua dor. Ele percebe que, embora seu sofrimento seja grande, existe algo muito maior acontecendo. Um plano divino que ultrapassa sua compreensão. Jó não recebe as respostas que esperava, mas ele ganha algo ainda mais precioso: a consciência de que, mesmo em meio ao caos, Deus está no controle de tudo. Ele não precisa entender todos os detalhes, mas apenas confiar que o Criador, que sustenta o mundo, está cuidando de sua vida, mesmo quando tudo parece perdido. Essa mudança de perspectiva traz uma profunda paz, não porque a dor desaparece, mas porque Jó agora sabe que faz parte de algo muito maior do que ele mesmo. É um lembrete para todos nós de que, mesmo nas nossas dificuldades, estamos nas mãos daquele que comanda o universo. Após ouvir as palavras de Deus, Jó se dá conta de algo transformador. Ele não precisa entender tudo. Diante da grandeza e mistério da criação, Jó percebe sua própria limitação e se rende à sabedoria divina. Nesse momento, ele abandona a busca por explicações e, em vez disso, abraça a humildade de aceitar o que não pode compreender. Não é fácil para Jó, nem para nenhum de nós, aceitar o desconhecido, especialmente quando estamos em dor. Mas Jó encontra uma paz profunda ao reconhecer que, mesmo sem todas as respostas, ele pode confiar em Deus. A verdadeira fé, ele aprende, não está em entender cada detalhe, mas em acreditar que Deus, em sua infinita sabedoria, sabe o que é melhor. Essa rendição não é uma fraqueza, mas uma força, pois nos desafia a manter nossa fé firme, mesmo quando o mundo à nossa volta parece um mistério impossível de explicar. Após tudo o que Jó passou, Deus, em sua infinita bondade, restaura sua vida de uma forma que ninguém poderia ter previsto. Jó, que havia perdido tudo, sua família, suas posses, sua saúde, agora recebe o dobro do que tinha antes.
A narrativa nos mostra esse final de abundância, mas é impossível não nos perguntarmos: será que a recompensa de Jó foi apenas material? Deus devolve a Jó uma nova família, riquezas e saúde, mas ao olharmos mais de perto, percebemos que o verdadeiro presente não está apenas nas bênçãos visíveis, mas na transformação interior que ele viveu. Jó sai dessa experiência com uma fé mais forte, um entendimento mais íntimo de quem é Deus e, sobretudo, uma paz que não depende das circunstâncias externas. A restauração foi muito mais do que o dobro de bens materiais. Foi uma alma renovada, uma confiança restaurada. Isso nos leva a refletir: será que o sofrimento sempre resulta em recompensas? Talvez o verdadeiro aprendizado seja mais profundo que o retorno das bênçãos materiais. O sofrimento nos molda, nos transforma e nos aproxima de Deus de maneiras que antes não entenderíamos. A história de Jó nos ensina que, às vezes, o maior presente que podemos receber após as provações não é aquilo que perdemos sendo devolvido, mas sim o crescimento espiritual, a maturidade da fé e a capacidade de enxergar a vida com outros olhos. A restauração divina, muitas vezes, vai além daquilo que podemos ver ou tocar. Ela nos toca na alma, despertando em nós uma nova perspectiva de vida, uma esperança inabalável e uma fé renovada que supera o sofrimento. A história de Jó é uma das mais poderosas da Bíblia, não apenas por sua dor e sofrimento, mas pelas profundas lições que ela nos oferece. A paciência de Jó, diante de perdas inimagináveis, e sua capacidade de continuar confiando em Deus, mesmo quando o mundo ao seu redor desmoronava, nos ensina o verdadeiro significado da fé. Ele questionou, lamentou, gritou, mas nunca abandonou sua fé. E essa perseverança é uma lição eterna para todos nós. Em momentos de dor, quando parece que não há respostas e o silêncio é insuportável, a fé de Jó nos lembra que podemos continuar acreditando, mesmo quando tudo nos leva a questionar. Sua paciência, apesar da agonia, mostra que a verdadeira fé é aquela que resiste, mesmo sem garantias de retorno imediato. À medida que vamos entendendo cada parte da história de Jó, percebemos que sua história não terminou com a restauração de seus bens materiais. O verdadeiro legado de Jó vai muito além das riquezas que ele recuperou. Sua transformação interior, sua profunda compreensão da soberania de Deus e a paz que encontrou em meio à tempestade são o que realmente fazem sua história refletir em nossas vidas até hoje. Jó nos ensina que a vida é cheia de mistérios, que nem sempre teremos todas as respostas, mas que há uma sabedoria maior em confiar em Deus, mesmo quando tudo parece confuso. Sua jornada nos faz pensar em nossos próprios desafios, nos momentos em que o sofrimento nos atinge sem aviso, e a fé parece ser tudo o que nos resta. O que aprendemos com Jó é que, mesmo na dor, há espaço para crescimento, transformação e renovação. A história de Jó continua a nos impactar, porque em muitos sentidos, ela é a nossa história também. Todos enfrentamos momentos de perda, dor e incerteza. Todos nós, em algum momento, nos perguntamos por quê? Mas Jó nos oferece uma resposta que vai além das circunstâncias imediatas. O verdadeiro valor da fé não está em evitar o sofrimento, mas em como nos mantemos firmes através dele. O legado de Jó é a certeza de que, independentemente do que enfrentamos, Deus está no controle e que, no tempo certo, Ele nos levará a um lugar de restauração, não apenas material, mas espiritual. Suas lições são eternas, porque nos lembram que, mesmo em meio às tempestades da vida, existe um propósito maior, e nossa fé será sempre nossa âncora mais forte. Assim como Jó, podemos sair do outro lado do sofrimento mais fortes, mais sábios e mais próximos de Deus. Se você gosta de conteúdos bíblicos como este, inscreva-se no canal, deixe seu like e ative o sininho das notificações.
Isso é muito importante para que o YouTube continue recomendando nossos vídeos para você e outras pessoas que precisam desta palavra.